Aí eu fui dar um susto nele. Aham. Aí no momento que eu puxei a faca, ela escorregou da minha mão e acertou ele. Foi só um susto, porque se eu quisesse matar ele, eu tinha a oportunidade de matar ele, mas minha intenção nunca foi matar ele, sempre foi dar um susto. Minha intenção sempre foi que ele deixasse minha família em paz, parasse com as chacotas com minha família, que já tem quase 8 anos essa briga. Ele ter falado da minha avó, né? Porque tipo, minha avó foi uma pessoa que me criou, que cuidou dos meus irmãos. Meu avó tinha morrido mentira, fala que minha avó foi no inferno, no seu tempo. Uma pessoa boa pra mim, entendeu? Que me criou. E acarretou tudo, as discussões com meu pai, tudo. Aí chegou num certo ponto que não conseguia aguentar mais. E a minha intenção era dar um susto nele para que ele deixasse minha família em paz. Nesta sessão, acompanhamos o caso de Ian Miranda. Ele é acusado de esfaquear seu vizinho, Antônio Gomes, após uma discussão que começou e irritou Ian profundamente. A tensão entre as famílias já existia há anos, mas tudo explodiu após Ian ouvir supostas ofensas à sua avó recém-falecida. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Você deu facadas no Antônio? Nossa, essa briga começou cerca de 8 anos atrás, né? Discussão com meu pai em casa de São Alto. Então, começou em 2017, desde isso, 2017 mais ou menos. Entre quem? Entre ele e meu pai. Teu pai estava reclamando de som alto? Isso, aí meu pai tem mais de 20 boletins de ocorrência contra ele, caso de ameaça, de som alto também, né? Reclamando de som alto. Isso, e teve uma vez também que ele e a mulher dele fez um boletim de ocorrência falando que meu pai tentou violentar o filho dele e na data dos fatos meu pai estava viajando. Se não fosse por isso, meu pai teria até sido preso pela calúnia que ocorreu. Aí meu pai conseguiu comprovar que realmente ele estava viajando no dia dos fatos. E depois desse dia, ele começou a fazer várias chacotas comigo, com minha família, começou tipo uma perseguição pessoal entre ele e minha família. E eu cresci no meio daquilo ali tudo, né? Várias discussões, menor de idade. E numa época minha avó tinha morrido, eu tinha acabado de chegar do inverno. Quando que sua avó morreu? Que ano foi? Não lembro, gente. Mas eu acho que... Quanto tempo antes disso aqui? Foi Foi em 2021, eu acho, né? Você tem certeza? Porque... não conseguiu a certidão de óbito, alguma coisa assim? Porque não. Tinha uma informação do seu Antônio que tinha uns 3 anos que a avó tinha aparecido. Aí minha avó tinha morrido, ele ficou falando que minha avó já estava no inferno na hora dessa. E isso no dia do fato ou alguns dias antes? Foi uma semana antes. Uma semana antes. E foi. Aí no dia dos fatos ele falou de novo. Eu tinha... Uma semana e depois no dia dos fatos também. No dia dos fatos. No dia dos fatos também. Falou o quê? Falou que minha avó já estava no inferno na hora dessa e eu tinha... E nesse dia, foi até no dia do casamento dele, que ele falou que ele estava com os amigos dele bebendo, não sei se foi por conta da cachaça, que ele falou isso, né? Certo. Ele estava falando pro senhor? Foi. Ele estava falando, ó, sua avó tá no inferno? Ou ele estava conversando? Ele não falou diretamente para mim, né? Porque eu estava dentro de casa, né? Aí eu vi o portão estava aberto e deu para me escutar. Mas eu já sabia que era para mim porque por conta das discussões, né? Já tinha 8 anos ele já brincando com minha família, jogando indireta, vinha várias perseguições. É. Como é que o senhor sabia que ele estava falando da sua avó? Ele citou o nome da sua avó? Porque minha avó era... Porque o senhor estava lá, você não ia falar assim, a sua avó está no inferno. Aí tá claro a avó de quem? Mas você estava conversando com os amigos, como é que você sabia que era sua avó? Porque minha avó era a única que morreu. Ele não podia estar falando de nenhuma outra, nenhuma outra avó. Não. Entendi. Aí você estava lá ouvindo, o que o senhor fez? Aí eu fui dar um susto nele. Uhum. Aí no momento que eu puxei a faca, ela escorregou da minha mão e acertou ele. Aí pegou uma faca só ou duas? Aí no momento ele tentou correr, aí eu deixei a faca cair, aí ele caiu por cima da faca, que foi a hora que pegou no tornozelo dele. Calma aí, que essa aí foi errado. Pelo menos pra mim. Você pega a faca, sai imediatamente depois que ele fala, avó? Sai. Você saiu imediatamente? Você chegou lá e falou alguma coisa pra ele? Não, só saí, aí depois ligaram pra SAMU, Não, peraí, calma aí. Se eu falar isso aqui, mas se eu for falar, vamos falar disso direitinho. Você sai da sua casa. Eu ouvi falar da minha avó, pegou uma faca. Vou dar um susto nele. Foi isso que você pensou. Aí você chega, você não fala nada. Como é que você assustar sem falar nada com a faca? O que você faz? Qual o movimento? Vai falar. Eu tava pegando na cintura, aí eu puxei, na hora que eu puxei, ela meio que escorregou da minha mão, ele foi pra cima e pegou na parte assim da panturrilha dele aqui, mais um pouco pra cima. Aí ele tentou correr, aí ele caiu, e aí eu deixei a faca cair. A faca escorregou e ele caiu por cima da faca. Foi no momento que pegou no tornozelo dele.
Aí eu fui embora. Então, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que o senhor, nas 2 vezes, a vítima foi ferida acidentalmente. Porque a primeira você não queria dar facada nela. A faca escorregou da sua mão. Foi. Ou o senhor deu uma facada e depois pensou... Não, vou fazer isso, não. Se eu quisesse, realmente eu quisesse dar uma facada nele, seria assim. Você entende a diferença? A pessoa dá uma facada na outra e fala assim, não, calma aí, eu não... Então, tanto não quero continuar com isso. O ML fala que não perfurou tanto, que foi acidentalmente. Porque se fosse proposital... Foi acidental. O senhor não deu uma facada para... Mesmo que fosse só para ferir, para lesionar, nada disso. Só queria dar um escorregou da sua mão. Atingiu... você falou panturrilha, mas imagina pelo a costela. Mas um pouco mais embaixo, acho que assim na região do tórax, mais ou menos. Certo. Aí acertou, e o senhor viu a faca caindo, aí caiu, e logo em seguida caiu em cima. E a gente brigando lá, ele caiu por cima e ele pegou no tornozelo dele. Aí foi o momento que eu fui embora. Entendi. Tá certo. Isso é o que o senhor lembra? Isso. Entendi. Alguém separou essa confusão? Não, ninguém separou. Ninguém viu, todo mundo só ficou olhando de longe e gritando. Você correu atrás do filho dele? Não, em nenhum momento. Não? Alguém pegou uma cadeira, ameaçou de acertar? Não, também não. Também não. Não. Todo mundo que estava ali em volta ali só ficou observando, ninguém interviu. Você tinha usado droga? Eu tinha consumido bebida alcoólica, cerveja. O senhor havia passado algumas vezes lá na porta, olhando para ele? Não, é porque eu tinha... Antes de pegar a faca, você não, encarando assim? Não, passado não. Você vai ver e tal, desse tipo? E ele falou que você foi encarando, como se estivesse com raiva dele, e ele estranhando, mas não tinha nada, não tinha razão, porque ele falou que... Então ele falou que tinha mais ou menos 3 anos que as 2 famílias não brigavam mais. Não. Cada um estava no seu Era constante. Constante. Certo. Só parou a briga. Depois você passou na frente dele algumas vezes? Passei, porque eu morava do lado da casa dele. Não tinha como a gente não passar pela porta da casa dele, né? Porque era do lado. Uhum. Aí não tinha como não ter contato. E você estava com a faca só ou 2? Só com uma. Então, quando estava desarmado? Tava, acho que tava. Não reparei. É assim. Entendi. Bem, o que eu tinha para perguntar para o senhor, já perguntei, passa a palavra para o promotor de justiça. Ian, boa tarde. Boa tarde. Ian, o senhor, eu estou te refazendo essa pergunta, que consta aqui que o seu depoimento que o senhor deu anteriormente, lá no minuto 2:35, o senhor falou que tentou acertar ele com a faca, tentou desferir fomos contra ele. Isso na audiência anterior que aconteceu aqui em Juízo. Hoje eu interpretei das respostas que o senhor deu uma resposta diferente. O senhor queria dar um susto nele. O senhor queria dar um susto nele mesmo? É só um susto, porque se eu quisesse matar ele, eu tinha a oportunidade de matar ele, mas minha intenção nunca foi matar ele, sempre foi dar um susto. Minha intenção sempre foi que ele deixasse minha família em paz, parasse com as chacotas com minha família, que já tem quase 8 anos essa briga. E o senhor tentou desferir facadas nele? Não, foi acidentalmente, não tanto que no laudo do ML, no próprio laudo do ML, fala que a perfuração não foi muito profunda, porque se realmente eu quisesse dar, teria sido umas perfurações mais profundas. Não, às vezes nem tinha. Mas foi acidentalmente. Em nenhum momento eu queria matar ele. Sempre eu quis só dar um susto nele. Minha intenção era essa. Se o senhor queria dar um susto, por que o senhor não se aproximou pela frente dele? Porque não tinha muita gente no alto dele também. Fiquei com medo de ser agredido também. Tem os amigos dele. Da última vez que ele brigou com meu pai, vieram 3 amigos deles para agredir meu pai. Meu pai só não foi agredido porque meu irmão interviu. E senão meu pai tinha apanhado. O senhor estava com uma faca ou 2 facas? Só uma faca. Então o senhor... E eu acho que até essa faca a Polícia Civil foi apreendida pela Polícia Civil. E o filho dele estava lá, o filho da vítima? Não reparei, mas eu acho que tinha muita gente lá, porque na data do fato era casamento dele, era comemoração do casamento dele. Então tinha muita gente próximo deles ali, amigos, familiares, entendeu? Tinha muita gente ali da família dele, mas eu não reparei muito. Também tinha consumido bebida alcoólica também, não lembro muito direito dos fatos. Então o senhor tinha bebido? Tinha consumido muito, cerca de uns 8 garrafas a 10 garrafas de cerveja. Entendi. E o motivo disso aqui foi porque o senhor ouviu aquela conversa na casa dele. Isso, ele falando da minha avó, só que essa briga já vem muito tempo atrás. Depois de ter consumido 8 a 9 garrafas de cerveja, o senhor ouviu? Não, eu já tinha bebido antes, fui para casa, quando eu cheguei em casa que eu escutei. E o senhor falou que andou, de fato, na frente dele, né? Passou ali. Quando o senhor passou pela frente dele, foi antes ou depois de ter ouvido essa conversa? Depois.
depois, né? Então, o senhor ouviu a conversa e passou na frente dele ainda. Foi isso? Então, o senhor não atacou logo depois de ter ouvido essa conversa. Teve um intervalo de tempo. Isso disse que foi mais ou menos uma semana que sua avó tinha morrido. Tem certeza disso? O senhor não lembra do ano? Não, um ano assim certinho, um dia eu não lembro. Entendi. Conversar com você, ele não conversou no dia? Não, depois da briga eu tive que mudar do recanto. Digo, antes dos fatos terem a gente não conversava, porque ele já tinha briga com a minha família, então tipo, a gente não conversava, a gente não tinha vínculo nenhum. Há quanto tempo você não conversava com ele? Desde os meus 12 anos de idade, eu tenho 23, então vai fazer o quê? 11 anos. Então você atacou ele sem ter tido nenhuma conversa anterior. Só desde os 12 anos de idade você conversava com ele. Desde os 12 anos. E atacou ele naquele dia. E o senhor chegou a retornar depois, fazendo ameaças para ele, inclusive lá no local do casamento? Não, depois desse fato eu tive até que mudar de lá, porque depois os amigos dele vieram ameaçar meu pai e minha mãe, aí a gente teve que mudar de lá, aí a gente teve que alugar outra casa no Recanto das Emas, aí depois desse dia eu nunca mais retornei. Aí meu pai, tanto que ele até alugou a casa, que era do lado da dele, alugou a casa, botou no corredor e hoje em dia a gente paga 1.600 de aluguel. Aí que a gente não pode voltar para lá. Até mesmo quando meu pai aluga a casa, vai alguns amigos dele ameaçar os inquilinos, né? Os inquilinos não ficam com medo, aí tipo, fica 3 meses morando lá na casa e sai, porque fica com medo porque eles vão atrás de mim e do meu pai, querendo matar eu e meu pai. Aí eu não sei se é amigo dele, algum conhecido dele. E com relação a isso, você já registrou alguma ocorrência? Não registrei, porque a maioria dos inquilinos, quando meu pai fala que vai na delegacia, eles não querem se envolver, eles têm um medo. Até tanto que eu tinha duas testemunhas para vir aqui, de forma meu favor, só que eles ficaram com medo e não quis vir, que foi a dona Maria e o Valdério. Aí eles ficaram com medo, se sentiram coagidos e não quis vir. E o que eles falariam? Você sabe dizer? Eles contariam que a briga já tem bastante tempo, começou por causa de som alto e tal. Todo mundo da vizinhança sabe que já tem tempo essas discussões entre a minha família e a dele. Já tem tempo, bastante tempo. Entendi, tá certo. Eu sabia que eles casariam? Não sabia. Só sabia. Não tem mais pergunta. Muito obrigado, né? Depois tem a palavra. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. E eu preciso entender a dinâmica do espaço. Talvez porque você falou um pouco rápido, mas eu não consigo entender. Qual o estopim para essa sua atitude para com a vítima Antônio? Qual foi o motivo, de fato, que gerou tudo isso naquele exato dia? Ele teve falado da minha avó, né? Porque minha avó foi uma pessoa que me criou, que cuidou dos meus irmãos. Meu avó tinha morrido com tiro, pega e fala que minha avó não ferro, no seu tempo, uma pessoa boa para mim, entendeu? Que me criou. E acarretou tudo, as discussões com meu pai, tudo. Aí chegou num certo ponto que não conseguia aguentar mais. A minha intenção era dar um susto nele para que ele deixasse meu filho de paz. Um cara desse não respeita nenhum luto de uma pessoa, não sei o que acabou de pegar. E uma coisa, você não falava com ele, isso já foi explicado aqui, para quando a pergunta também representa o seu público, mas quando você ouviu, para você entrar na sua casa e passar por a frente da casa dele, correto? Você era vizinho de parede. Isso, parede. Você estava em casa, tinha contado, estava em casa, aí você escutou ele falando quais foram as palavras, você se recorda? E minha avó já estava no inferno, hora dessa, já estava ali com algum capeta, que ela não prestava. Aí foi a hora que eu... Então você foi e pegou a faca onde? Não foi que ele estava essa faca? Para que você tirar. Aí você pegou a faca e foi imediatamente ao encontro dele. Essas lesões que apresentam aqui no lesão de corpo foi provocado por você? Só que foi acidentalmente, né? Mas foi eu mesmo. Na hora do fato, que aconteceu essa primeira lesão, essa segunda lesão, você fala como foi que ela se deu essa segunda lesão? Porque no momento que eu puxei a faca, né, escorregou, aí ele veio pra cima, aí ele pegou a primeira. Aí quando ele pegou a primeira, ele foi tentar correr. Aí no momento ali, eu deixei a faca cair. Quando a faca caiu, ele escorregou e caiu. E a faca pegou no pé dele? Aí pegou o tornozelo dele. Aí cortou. Aí foi o momento que eu levantei. Que eu quase caí também. Aí eu meio que levanto e saio andando. Se nesse exato momento, até antes, você quisesse prosseguir com um momento de raiva e quisesse, não, vou matar, você teria conseguido matar ele?
Entendeu? Procurado ele mais vezes? Não, oportunidade eu tive, né? Porque ele tava no chão, ele não tinha nem como se defender. Só que aí eu não quis, porque minha intenção nunca foi matar ele. Sempre só queria dar um susto nele para que ele deixasse minha família em paz. Minha intenção não era matar ele, era só dar um susto. Porque se minha intenção fosse de matar ele, eu tive a oportunidade, eu teria conseguido, eu tive a oportunidade, mas eu não quis. Passado esses fatos, você ainda procurou a esposa dele da igreja para tentar... Depois dos fatos, eu mudei pro Recanto e nunca mais voltei. Aí eu mudei pro Recanto e fui morar... Mas aqui no dia do fato lá, aconteceu isso, você saiu para lá, ele foi se casar. Você foi lá atrás da esposa dele na igreja? Não, fui não. Eu tava na casa de um amigo meu e depois eu fui pra casa da minha falecida avó. Entendi. Como que se foi depois dos fatos? Para onde você foi? O que você continuou fazendo? Eu fiquei morando com meu tio na casa dele, onde que minha avó morava. Aí fiquei lá cerca de 1 ano, aí depois eu fui pro Piauí. Aí fiquei lá no Piauí cerca de 8 meses, ajudando meu avô e minha avó na roça. Só que as coisas lá eram muito difíceis. Aí eu decidi voltar para Brasília. Aí eu voltei para Brasília, comecei a trabalhar comecei a varejista lá no Late, lá na Madeireira do Sudoeste, e comecei a fazer minha faculdade. Só que as coisas estavam muito difíceis, pagando 1.600 de aluguel, né, ajudando minha mãe e meus outros irmãos, eu tive que trancar a faculdade. Entendi. Vocês pagam quanto de aluguel? 1.600 por mês. Nessa casa que você mora hoje aonde? Lá no Recanto das Lemos. E seu pai recebe quanto dessa casa? R$900. Nós temos que ter mais R$900. Fora água, luz, gás, tudo, porque nós não podemos voltar para outra casa. O pai já tentou vender essa casa? Já. Entendi. Então, depois do fato, vocês saíram de lá, não foi mais nada? Nunca mais foi nascer no bairro. Só aí quem cuida desse negócio é o corretor do meu pai. Entendi. Porque seu pai não quer dar permissão? Não, meu pai estava sendo ameaçado também, né? Que eles falam que se vê eu e meu pai lá, vai matar eu ou meu pai. Meu pai não tem coragem de descer lá. Depois disso, você nunca viu mais o Antônio? Nunca mais vi. Não teve contato nenhum com ele? Nem com ele, nem com parente, nem amigo, nem nada. Já tem alguma intenção de voltar para lá? Não sei. Nesse período que você passou no Piauí, o que você estava fazendo lá? Tava plantando mandioca e milho na roça do meu. Passou quanto tempo lá? 8 meses. Seus avós estão aqui hoje? Não. Filha de onde? Piauí. Acho que está longe. A sua avó que faleceu, no fato ali, ela era mãe de seu pai ou sua mãe? Mãe do meu pai. Ela foi quem criou? Foi. Você tinha um afeto emocional? Não. Alguma pergunta de jurado? Será por escrito? O papel que ainda vai ter para quarta, quinta, jurado. Oi? Aqui eu voltar vai parar. Se você não gravar o barulho, vai passar lá. Pode ser algum fiorinho no fundo, lembra? Para que mexe aí e tal. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Não, né? Ele tá em outro lugar, né? Ian, vamos lá. São algumas perguntas. Quando o senhor saiu com a faca, ele estava com alguém acompanhando o senhor lá para ele dar o senhor falou que ia dar um susto, né? No São Antônio. Alguém o acompanhava? Não. Não? Foi sozinho? O senhor parece ter respondido aqui, mas aí para ficar ainda mais estabelecido, o senhor disse que não sabia que era o casamento do... Não sabia, não tinha. Apesar de ser vizinho, não sabia que era o casamento. Só pensava que era uma comemoração normal, algum aniversário, alguma coisa do tipo. Já que o senhor não sabia, o senhor era vizinho de Paris, não sabia do casamento dele. O que o senhor imagina que ele soubesse do falecimento da sua avó e tal? Ele foi ao velório? Ele foi... Não, porque o vizinho deve ter contado. Tá. Entendi. Eu só presumi que ele soubesse que, por meio de vizinhos, da morte da sua avó, né? Isso. Eu acho que já respondeu, mas se tiver alguma pergunta, é só levantar. A Manta respondeu que não esperava para ninguém e que teria dito que disse que daria um susto na vítima e que não sabia que era casamento do réu e também que presumiu que a vítima tenha obtido a informação sobre a morte da avó dele por terceiros. Algum questionamento mais? Só levantar a mão? Não? Então nós finalizamos o seu interrogatório. Pode voltar para a bancada. Doutor Alexandre está em condições? Boa tarde, Sr. Antônio. Boa tarde. Você pode falar seu nome completo, por favor? Antônio Gomes Holanda. O Antônio já figura como vítima desse processo? Sim. Em que o acusado é Ian Miranda de Paula Souza.
Segundo a acusação, eu teria descrito facadas no senhor. Sobre isso, vamos tratar em audiência. Correto. Eu agradeço a sua colaboração. Eu sei que você já foi ouvido em juízo, mas hoje nós estamos diante do conselho de sentença que vai decidir o mérito dessa ação penal. Tá bem? Tudo bem. Se eu pedir para depor na ausência do acusado, assim será feito. Não na ausência. Na ausência, ou seja, sem ele assistir. Ah, tá. Entendeu? Ok. É porque às vezes causa confusão mesmo. Não tá ok. Ausência e presença. Uhum. Por isso que geralmente eu falo até para o pessoal perguntar: quer que ele assista ou não assista? Exatamente. Fica mais fácil. Então, Antônio, Uhum. eu li aqui o seu depoimento e vi que seria o dia do seu casamento, né? Exatamente. Você pode contar como é que foi? Como é que você estava? Dia 5 de junho de 2021, Uhum. nesse horário. Ao desse horário, estava se preparando para o meu casamento, né? No meio da tarde ali? Meia da tarde. Uhum. Aí Estava com os amigos lá? estava muito, tinha mais ou menos 8 a 10. A gente conversando mais, tudo do lado de uma distribuidora de bebida, aí foram comprar. Estava em pé ou sentado? Eu estava em pé, meu filho do lado. Aí eles foram comprar cerveja, eu fiquei lá, quando estava bebendo, estava reservado para o casamento, né? Aí o sujeito passava me encarando demais, tudo. Uma coisa está acontecendo e Entendi. Passou algumas vezes. muitas vezes me Você vai passar, eu tenho a impressão que várias vezes. várias vezes. Olhando e encarando o senhor. Encarando aquele horário de matar mesmo. E você tinha discussão, problema com ele especificamente? Ou a Não. confusão era entre famílias? Parece que era alguma Foi confusão? passado, entendeu? Foi passado, muito passado. Até porque estava tudo tranquilo já e tal. Certo. Aí, Você vai estar tudo tranquilo? Tinha quanto tempo? 3 anos mais ou menos. 3 anos que não tinha 3 confusão. anos, exatamente. Ou confusão entre as famílias, mas Mas tinha 3 anos que ninguém envolvia com nada. Exatamente. Nem a confusão. Eu lá, tudo passava me encarando. De repente, o pessoal para comprar cerveja, né? De repente, lá vem ele, um Diogo for lá, veio com uma faca desse tamanho, Uhum. ele estava na mão, aí tinha outra, estava na delegacia. Outra. Uhum. Mas isso eu não tinha visto ainda. Não, Você estava conversando com os amigos ali, os envolvido? amigos saíram para comprar cerveja. Aham. Então, meu filho estava aqui, escorado no carro da vizinha lá e tal. Uhum. Aí, quando ele falou, quando ele chegou, eu vou te matar agora, a faca desse tamanho. Aí meu filho, corre, pai, que ele vai te matar. Eu sem reação nenhuma, peguei no braço dele, como está até na filmagem. Uhum. Peguei no braço dele e empurrei para lá, né? E saí correndo, ia passando um carro vermelho, se eu fosse o carro tinha passado esse vermelho. Entendi. Chegou a pegar o seu de raspão? Não, eu dobrei para cá, Não, eu digo a faca. pegou. Pegou de raspão no senhor aí? Não, nesse horário aqui, Nessa vez que ele foi para acertar, pegou aqui, na minha costela. na sua costela. Se eu não tivesse segurado o braço dele, ele tinha atravessado. Atravessa do seu Exatamente. Aí eu empurrei o braço dele, saí correndo, tropecei, com os olhos fechados, falei, eu vou fechar os olhos, tá na mão de Deus, desde que tiver de ser. Um pouco não, lutando com ele com os pés, o pessoal vira Você deve se defender com o pé. com o pé, deitado no chão já. Aham. Eu tropecei, né? Aí o pessoal vira. Desculpa interromper o senhor, é porque você não quer, depois a gente volta no ponto. Ah, tudo bem. Quando o senhor corre, você chega a correr uma certa distância e ir lá atrás, ou Ele atrás, você correu bastante e até cair? vamos daqui na porta aí, mais ou menos. Ah, então foi daqui até ali e já caiu. Isso, já caiu. Aí o que acontece? Aí já foi me esfaqueando já no meu pé e tudo, né? O pessoal chegou, segurou ele por trás. Aí já caiu a faca da cintura dele, tava com 2. Ele tá com 2 facas. Uhum. A E o mãe pessoal então chegou para ajudar. Isso, a mãe dele saiu lá fora. O que esse vagabundo fez contigo? Falei, tentou me matar ali agora, 2 facas ali. E o pé cheio de sangue aqui, sangrando muito também, né? Foi superficial, mas sangrou bastante. Sangrou, pegou em cima da costela. Aí tudo bem. Um pouco, não. Todo foi chegando muita gente, tudo. O pai dele também saiu. O que esse vagabundo fez contigo? Falei, tentou me matar também. Vou dar um jeito dele ali, entrega ele para a polícia. Ele deu para fuga mesmo, levou para lá, não sei o que. Ah, entendi. Eles fizeram que iam segurar para a polícia tomar providência e deixaram ele embora. Isso, aí deixou ele embora. Deu fuga para lá e sumiu. Aí foi cada um da delegacia ou no hospital, né? Aí o bombeiro veio, assinei lá o termo lá, porque eu não podia ir no hospital, senão eu ia perder o casamento, né? E minha esposa estava se arrumando. Quando ela chegou na igreja, ele estava de trás de umas árvores pequenas já para matar ela também. No mesmo dia? Mesma noite. Sério, volta lá, 7h30. Foi só. Aí o rapaz estava com ela e falou, não, vai, desce do carro que eu estou aqui dando cobertura para você. Ela não sabia de nada, entendeu? Aí, passou o casamento, tudo. Aí no caminho que eu fui gravar para que eu já não aguentava mais. Aí você contou para ela. Eu deitei no carro, indo para casa. Você precisou dar ponta aqui ou não precisou dar Não ponta? precisou não, porque eu não quis ir para o hospital, não. Me responsabilizei por mim mesmo, né? Aí fiz exame de corpo dele no Depois. né?
Eu queria me casar, não queria atrapalhar também o... Isso, não queria, rapaz. Aí, se eu fosse no hospital, não tinha dado tempo. Cheguei da delegacia, era em torno de 8 horas. E tinha que estar na igreja 8h15 para casar. Tem uma coisa ou outra. Ainda bem que você conseguiu casar. Ainda bem, rapaz. Tá certo. Seu Antônio, aí depois desse episódio, o senhor morava na vizinhança do Ian? Era vizinho? Vizinho, por lá do Quantas... de vizinho? Só um muro, só. E como é que ficou a situação depois desse episódio? Depois, o seguinte, aí... Você deve mudar de lá? Ficou a situação meio Eles complicada? mudaram de lá, né? Eles mudaram primeiro? Mudaram de lá, sim. Ah. Aí mudaram. Todo mundo achou muito estranho, né? Agora para outro cara que faz aqui com a gente. Você só não me matou porque estavam muito drogados. Né? Se tivesse um pouco mais de coordenação... Me matava. Inclusive, pôs a faca atrás do meu filho, que é especial, entendeu? O seu filho que avisou e também foi atrás. Quando o pessoal gritou, corre, Marquinhos, senão ele vai te matar. Uma faca desse tamanho, já fui correndo, caindo para pegar meu filho. Até o delegado colocou como dupla tentativa gravíssima. Certo. Foi um milagre de Deus mesmo. Entendi. Seu Antônio, ele falou aqui que tinha dado uma facada só, você já explicou que foram duas. Uma que acertou só por Foi no pé e na quase que ia pegar o seu abdômen, e o outro no pé quando você estava se defendendo. Exatamente. Pelo menos duas acertaram o senhor. Isso. Ele tentou dar outras que não acertaram, alguma coisa? Eu não vi porque eu estava só... Fiquei assim, paralisei, entendeu? Para não ver. Entendi. Estava com muito medo de ser saqueado. Eu passei por isso a primeira vez, eu fiquei nervoso no chão. Mas pelo menos 2 pontos já foi atingido. Atingi 2 pontos, no pé e aqui em cima do osso da costela aqui. Tá. A outra coisa que o acusado falou foi que ele teria feito isso porque teria ouvido piadinhas do senhor a respeito da morte da avó dele. Isso aconteceu ou não? Não. Isso é um caso que ele inventou para poder se defender, no caso, entendeu? É muito, muito mito isso aí. A avó dele tinha falecido naquele dia? Não, há uns 3 anos atrás. Só investigar. 3 anos? É muito tempo atrás. Não acredito no casamento, não. Achei que fosse não, 3 dias. Não. Eu nem conhecia a avó dele direito, que não morava lá, entendeu? Entendi. Você não comentou nada sobre a família dele? Não, dele? Nunca. Isso aí chegou e foi gratuito? Nada. Ele tinha passado umas vezes, depois... Exatamente, isso. Entendi. Tá certo. Da preparação do casamento. Entendi. Antônio, obrigado pelo seu relato. O promotor de justiça tem a palavra. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Antônio. Boa tarde. Agradeço a colaboração e presença do senhor. Obrigado. O filho do senhor tinha quantos anos na época? Não, tem 3 anos, agora com 14. Tinha 11 anos. Tinha menor de idade. Foi ele que gritou? Ele me gritou. Se não, eu tava olhando o pessoal assim, tudo. Pai, quando ele falou que ia me matar, o meu filho gritou: pai, corre que vai te matar. E a aproximação dele foi pela frente ou pelas costas? Ele veio de lá assim, eu estava de lado assim. Quando meu filho gritou, eu já me assustei. Já foi naquela hora que do impacto, eu consegui segurar o braço dele. O senhor percebeu a aproximação dele? Aqui no balcão aqui, já em cima de mim. Já estava próximo. Próximo já. E no dia do fato, né? O senhor conversou com o Ian de algum modo? Nada. Nem bom dia, nem boa tarde. Nada. Só passar de cara ruim me encarando. Aí, rapaz, o que está acontecendo? Eu não olho nem para esse pessoal, tem mais de 3 anos quando eu não olho para esse pessoal. E qual a origem desse entendimento aí? Origem ano passado, o pai dele muito inveja de mim, que eu trabalho muito, entendeu? Consigo que eu quero graças a Deus através do meu suor. E sempre aquela inveja em cima de mim, tudo aquela mal vizinho. Vocês são um vizinho de parede a parede. Parede. Isso. Tá certo. O senhor já foi, inclusive, vítima em outros processos, né? Já fui vítima. Já me bateu dentro da delegacia do pai dele, entendeu? Agredi minha mulher dentro da delegacia também. Muito caso. Tá bom. Sem mais perguntas, obrigado. Boa tarde. A defesa tem a palavra. Obrigado, excelência. Tudo bem. Boa tarde, Anderson. Eu sou a sua defesa técnica do ano. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor para a gente poder entender a dinâmica dos fatos, como também tentar chegar
Então, que Deus faz, correto? É. Nas perguntas que o meritíssimo juiz fez ao senhor, o senhor falou que reside ali vizinho, certo? Certo. O senhor é vizinho do pai do Ian, né? Isso, só separa uma parede. Uma parede, né? Certo. Isso. O senhor e ele são vizinhos há quanto tempo, né, que a gente tem um local? 2010 que eu mudei para lá, né? Quando você mudou, já morava lá? Já. 2010. Uhum. A relação do senhor, da sua esposa, com a esposa, com a mãe do Ian, com o pai do Ian, é uma relação de vizinhos, era cordial? Como que era essa relação? Era na hora da precisão, tinha gente na palma da mão, né? Quando tinha um dia para comprar o cigarro dela, o feijãozinho, já começava a bater nos meus filhos, jogar briga nos meus filhos. É uma vizinha que ninguém queria ter na vida. E quanto aí, a pessoa do pai do Ismael? Também, porque um apoia o outro, né? E vinha aquele caso de inveja, juntava tudo de cima de mim, entendeu? Ele vivia lá uma vida de cão, assim. Falava até pra mim, almoçar, tinha que bater a colher do prato devagarinho, que mandava lá era ele, no caso, entendeu? Aí é muito humilhante a pessoa morar perto da pessoa dessa. Então já tinha, de certa forma, um atrito. Sim, mas Me diga uma coisa, o senhor chegou a registrar algum boletim de ocorrência contra os pais dele em um momento passado? sim. O senhor já acusou alguma vez o pai dele por questão de estudo, meu, contra o filho do senhor? Não. Isso aí não, só porque jogaram pedra no meu filho, entendeu? Brida no meu filho. Aí a gente fica perde a cabeça, a gente é pai, né? Eu também. O senhor tem noção de mais ou menos quantos boletins de ocorrência o senhor está como vítima desses embrólios, dessas confusões de Mais ou menos 4 a 5. o senhor foi lá e fez boletim de ocorrência? Não sei com minha esposa também, né? Entendi. E quantos boletins de ocorrência o senhor sabe mais ou menos? Ele colocou o senhor como autor do fato? Eu não. Mais ou menos 3, mais ou menos. Então, assim, de certa forma, existe uma briga de vizinhos. Isso, aí você não briga. Um capítulozinho lá na delegacia, uma ocorrência, aí. Mas que gostava muito de balcão de delegacia e toda coisa estava lá. Toda coisa na delegacia. Tudo para ele era delegacia. O senhor também registrou alguns, né? Apesar do que a gente passava, tinha que ir também, né? Ele faltava meu nome lá, eu tinha que colocar o dele também como Para se defender. defender. Entendi. Então, assim, no contexto histórico de como se deu a situação, basicamente foi isso. E no dia do fato? Como se até o dia do fato? O senhor estava se preparando para casar, correto? Correto. O senhor falou que ele necessariamente não veio de trás, ele veio assim de lado, correto? De lado, exatamente, com a faca da praia. E aí, mim. Quantas facas eles estavam? 2. Certo. Aí quando ele veio, o filho do senhor gritou. Gritou, corri, tropecei como daqui na porta ali. O senhor não segurou ele? Segurei o braço dele e empurrei. Senão ele tinha ainda uma faca assim, ele encostou aqui na minha costela aqui. Entendeu? Agora, até aí, tudo bem, eu entendi. Mas para que fique claro, os jurados possam ter uma noção de como se deu os fatos, nesse momento aí, o senhor segurou e empurrou ele, o senhor se dirigiu em direção à residência do senhor? Ia, só que vi um carro vermelho, se eu fosse, eu tinha sido atropelado. Aí o senhor parou? Parei, já corri pra... Não deu tempo de parar, não. Quando eu olhei assim, eu já corri pra ali, tropecei numa barraquinha e caí. Aí eu já vi. Já veio tá na filmagem do caso, né? Aí foi com a faca por trás de mim, ali foi a mão de Deus que me deixou. Então, na verdade, se fosse para matar, tinha matado. Tinha matado. Entendi. Uma ameaça muito forte, aquilo ali. Entendi. Ele estava muito drogado também, aí não conseguiu nem ficar em pé. Entendeu? Entendi. Não. Uma coisa, no decurso desse tempo aí, que o senhor caiu, que ele veio em cima naquela ânsia de querer curar o senhor, aonde que estavam as outras pessoas que estavam com o senhor? As distribuidoras estavam uns 10 metros distantes, só que o meu vizinho estava do lado, entendeu? Aí pegou a cadeira, tipo assim, para ameaçar arrumar dentro, para ele me soltar, e aí já pegaram o celular, pegou ele por trás, aí caiu a outra faca da cintura dele. Entendi. Agora o senhor vai me explicar, porque acompanhando aqui o Valdo médico, ele que existiu 2 lesões, 2 hematomas no senhor. Isso. Na região, qual foi a região? Daqui? Isso. E aí tirou pelo tornozelo aqui no pé. Certo. Essa do pé, quando que foi essa? O exato momento dessa do pé? Foi na hora que ele chegou na abordagem? Na abordagem eu já sei no momento que o senhor estava. Eu comecei a lutar com ele com os pés, entendeu? Aí ele me atingiu no tornozelo aqui.
Então foi na hora que ele chegou. Que ele chegou, na hora que eu caí. Ele foi quando correu. Foi na hora que eu corri que caí. A segunda foi que a do lado do pé foi quando o senhor caiu no chão. Exatamente. Já não tinha defesa, fui com os pés, entendeu? Aí com uma faca desse tamanho já foi sangue bateu lá. Na verdade, nem vi na hora, quando eu fui caminhando, eu vi um vaso de sangue ficando. E ele já correu para pegar meu filho, para matar meu filho também. Aí o filho do senhor estava onde nessa hora? Tá aqui na parede, aqui, mais ou menos. O filho do senhor não tem algum problema? Ele é especial. Tem uns 6 tipos de doença, especialmente. Mas que não ocorre. Consegue, porque ligaram para ele ontem para ele não vir, que não precisava dele vir. Entendeu? O fórum ligou para ele ontem, juro, que não precisava dessa vida. Então, esse segundo momento da perfurada no pé foi quando o senhor caiu. Caiu, exatamente. O senhor no chão levantou os pés? Fiquei em defesa com os pés. O senhor mencionou aí que existe um fato que o Ian menciona, que ele vinha. Agora eu não sei dizer se era no velório, do enterro da avó dele, ou se era já da missa de 7º dia ali do avó dele. O senhor se recordava nesse sentido? Nesse sentido, cheguei em casa com meu compadre, tudo. Entrei dentro de casa. Quando saí, me deparo com todo mundo com uma pá inchada, querendo quebrar meu portão, que eu não tinha feito guardado a morte. Eu nem sabia da morte da avó dele, no caso, né? Eu não sabia. Eu não sabia? Não. Eu estava numa chácara, passamos de um dia para o outro e nem sabia da morte da avó dele. Porventura, o senhor também. O senhor chegou a falar assim. Nessas horas ela já deve estar, desculpa essa palavra, já deve estar na sala com o diabo. Não falei. Isso é um caso que ele inventou para poder tirar o dedo da régua, entendeu? Mas isso, nesse sentido, o senhor não provocou ele, não, né? Pode pegar minhas testemunhas que estava todo mundo em casa, que nunca provoquei para nada. Quem é as testemunhas do senhor? Francisco de Assis, Manuel. Entendi. Sem mais. Alguma pergunta de jurado? Falar por escrito? Só levantar a mão? Não? Posso dispensar a testemunha, doutor? Então, obrigado pela colaboração. Se o senhor quiser acompanhar o juramento de direito do senhor, se o senhor preferir não ficar... O réu Ian Miranda foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto por tentativa de homicídio. Segundo o juiz, houve intenção clara de matar e a vítima não teve chance de se defender. O júri não acreditou na versão do réu de que tudo foi um acidente. Mesmo sendo jovem, com 20 anos na época, isso só reduziu um pouco a pena. Como o crime não se concretizou, a pena foi cortada pela metade. Além da prisão, o juiz mandou prender Ian imediatamente, suspendeu seus direitos políticos depois da condenação definitiva e ordenou que ele pague as custas do processo. A faca usada no crime foi confiscada. E aí, gostou do vídeo? Inscreva-se para mais vídeos sobre a justiça americana e brasileira. Louvado seja o Senhor!